Os nomes que são dados da Bíblia, porque para ficar claro para todos, ficar bem fixo, que a Bíblia ela tem um pouco da estrutura, né? É a palavra de Deus, tá? Esse é um dos nomes que deram para a Bíblia, tá? Outro nome, Escrituras Sagradas, Oráculos de Deus, Livro dos Livros, porque é um livro completo e qualquer que o que a gente colocar a mais da Bíblia, como eu coloquei aqui, adicionar ou subtrair as palavras de Deus, impediria as pessoas de obedecerem totalmente a palavra de Deus e podendo levar as pessoas até a um fracasso espiritual. Então a gente não é concernente a gente acrescentar palavra alguma da palavra de Deus ou tirar. Ela é o livro dos livros, é a biblioteca de Deus, ou seja, porque está dividida, é como se fosse um arquivo. A gente abre e tem todos os livros ali separadinhos. E a Bíblia Sagrada, ela levou cerca de 1.600 anos para ser escrita e possui 3.773 promessas. 3.500. E foi traduzida completamente para cerca de 330 línguas diferentes. Tá? E a estrutura da Bíblia? Todos sabem que é um livro dividido em 66 seções, escritos em 3 línguas. Quem sabe quais são as línguas que elas foram escritas? Hebraico, aramaico e grego. Isso aí. Suas cópias permanecem sem alterações. Ou seja, não há alterações nas cópias da Bíblia. Ela é a palavra de Deus e revela seu profundo amor pela humanidade. E a base dela, né? A base dela é em cima do grego e do hebraico. A base foi alguns livros. E tem as divisões que eu não vou ler todas, né? O Antigo Testamento tem 39 livros, 929 capítulos e por aí vai. Todos estudaram, tá? O Novo Testamento é dividido em 27 livros, 266 capítulos, tá? 7.559 versículos escritos em gregos. O menor verso está em João 11:35 e o maior em Apocalipse 20, versículo 4. Mensagem principal: Jesus veio e voltará para resgatar a sua igreja. Só um momentinho. O menor, isso também varia muito de acordo com a tradução e a divisão, mas o João 11:35, que Jesus chorou, né, se eu não me engano, é o menor do Novo Testamento. O menor geralmente é Jó, né? Disse Jó, né? Se eu não me engano, no Antigo Testamento, né? Mas isso varia um pouco de acordo aí com a versão aí da Bíblia aí, né? Mas isso é o de menos aí. Os escritores da Bíblia, para todos ficarem cientes, são sacerdotes que escreveram, não sei se está de acordo, né? Se não estiver de acordo com a minha pesquisa, pode falar. Profetas, estadistas, reis, pastores também, pescadores, médicos como Lucas, que escreveu a Bíblia também, né? Lucas era médico, né? Doutor Lucas, então... Funcionário público, que era Mateus, né? Publicano, cobrador de impostos. São os funcionários públicos que escreveram a Bíblia. Não foram pessoas, não teve assim uma escolha, só vai escrever a Bíblia quem for médico, só vai escrever a Bíblia quem for pastor. Não, Deus usou pessoas comuns para estarem escrevendo a Bíblia. Eu creio também que Deus usou essas pessoas para escrever, porque abrange toda a sociedade, que você entende que é uma linguagem que Jesus usa em parábola, e que o povo veio entender, porque era um povo humilde. Geralmente o povo que andava com Jesus era um povo humilde. Ele usava até as parábolas. O que estava escrito ali, que, claro, exemplo, o Lucas, ele pode atingir homens conceituados, com as palavras rebuscadas, mas já veio um camarada com costume, um pescador, já pega uma pessoa mais humilde. Então eu entendo que Jesus, ele abrange tudo isso, né? Ele sabe de todas as coisas. Ele não usou só os dotados de conhecimento, né? Ele usou
E a gente entende que isso tem uma revelação também, né? Porque ele usa você, a minha vida. De repente você não tem estudo, mas Deus está te usando aqui no seminário, está usando as nossas vidas para você pregar. Você vê, o pescador geralmente fala errado, não sabe o que é, só sabe pegar peixe, mas o camarada escreveu. Então eu vejo. E em grego ainda por cima, né? Em grego. Algum estudo ele tinha, né? A importância da soberania de Deus. Toda a Bíblia se completa. Desde que você lê em Gênesis, você encontra concordância nos outros textos, entendeu? Exemplo, em Provérbios você vai ler ali, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Isso lá no Antigo Testamento. Aí vai lá para o Novo, Romano, ou não tem olheiro, ou não tem o olheiro poder sobre barro, para da mesma massa fazer vaso para a honra de outro para a desonra. Ou seja, está dizendo que Deus ele molda o coração do homem o tempo inteiro. E ele está confirmando isso aqui, é uma concordância bíblica que tem. Se a gente for pesquisar, a gente acha muito mais lá que vai estar uma coisa, se você parar, pedir e discernimento de Deus, você vai entender a concordância bíblica. Pode passar. As revelações escatológicas, tá? O Novo Testamento, por meio de ensino de Jesus e as revelações dos apóstolos, completando o Antigo Testamento e ampliando os conceitos ali contidos. Exemplo, são essas revelações. Porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Isso aqui é uma revelação de Deus, tá? Escatológica. E aqui vem outra. Porque o mesmo, em Tessalonicenses, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá? Então, para vocês entenderem como é a revelação escatológica de Deus. Pode passar. A veracidade da Bíblia. Isso aqui é só uma curiosidade que a gente trouxe aqui. O Novo Testamento tem relato de historiadores seculares, ou seja, do nosso meio. Não são historiadores só ali estudados, como a gente estava falando. Tem do meio secular também, confirma a autenticidade da Bíblia. Exemplo, em Mateus 24, 2, vocês depois podem conferir. Tá? E diz aqui sobre esse homem, os fatos concernentes à queda da cidade de Jerusalém foram relatados com precisão por esse homem aqui, Flávio Joséfo. Tá? Então, ele não estava na Bíblia. Que foi um historiador e apologista judaico-romano, descendente de uma linhagem de importantes sacerdotes e reis. Ele tinha uma descendência, ele estava lá na dele, escrevendo, e teve a ver com a Bíblia hoje, pelas tropas do imperador romano Vespasiano, comandado. Pelo documento. Em 1947, descoberta dos manuscritos do Mar Morto nas colinas de... Como é que fala, João? Cubã. Pastor de novo? Chamando de pastor de novo? É profético, né? Então, ele trouxe a autenticidade dos escritos do Antigo Autenticidade. Autenticidade. Esse manuscrito aqui, ele trouxe a verdade. Ele é totalmente autêntico. Pode passar. E a gente vai esclarecer isso tudo com vídeo. Vocês vão entender tudo com mais precisão. Dessas descobertas significativa é o texto de Isaías, que não apresenta nenhuma divergência em comparação ao texto que temos hoje. Não tem a divergência. Tá? A caverna aqui, ó. Então, a caverna. A grande significação desses manuscritos encontrados na caverna, próximas ao Mar Morto, eles que constituem um testemunho interdependente sobre a fidelidade da transmissão encontrada em nosso contexto.
Tá? Então a transmissão toda veio dali. E a gente encontra hoje o nosso contexto social, na Bíblia. Pode passar. Revelações já passa, pode passar isso, já acabei. Na versão, no caso, há um erro ali, né? Não, desculpa, acho que deve ser no verão mesmo. É 47 foi descoberto no verão, que foi descoberto nos manchins do Mar Morto, 47, desculpa aí. Eu estou te confundindo. Tiveram início na Palestina por obra de casual descoberta de um jovem beduíno. Eu também fiquei chamado, não estou extremando, gente. Ad-Dib. AD-DIB, é um árabe, um pastor de ovelha, cabras. O que aconteceu? Ele tinha perdido uma cabra. Por isso ele subiu. Deixa eu ver. Por isso, chamado pela. Deixa eu ver. Por isso subiu penosamente a encosta, chamando pelo animal que continuava a trepar, à procura de alimento. Então o menino não mediu esforço para procurar esse animal. Nesta sua busca, ele se deparou com uma cavidade e atirou para dentro dela uma pedra, apurando o ouvido para escutar a queda. A fim de determinar a sua profundidade. Qual não foi a sua surpresa? Quando, em vez de esperado um ruído seu, percebeu o típico som de uma louça. Com esforço, conseguiu olhar para dentro, notando com surpresa a existência de vários objetos cilindros, que a Rose até mostrou nas fotos, né? Cilindros de grande tamanho. Amedrontado pela superstição do moço, fugiu rapidamente daquele sítio e à noite comentou com um amigo a inusitada descoberta da caverna. No dia seguinte, os dois se dirigiram à gruta e ao entrar nela encontraram 7 rolos. Um ajudando o outro. Meu irmão, só para descontrair, há uns 5 minutos atrás a irmã Ilane falou, a Bíblia foi escrita por pessoas, pesquisadores também, alguma coisa que ela falou, eu estou lembrado direito, que ela falou que gente sem estudo também, igual nós aqui, quer dizer que a gente não tem estudo, pô? Ela falou, teve gente igual a gente, quer dizer, então que nós somos analfabetos, então? Não foi lá na faculdade, que era alguém daqui, da Veiga de Almeida, alguém da PUC. Não tem ninguém da PUC, mas tem seminário CETEF, né? CETEF do Jardim Bom Pastor. Amém? O que eu vou falar aqui é sobre o Codex Sinático. E isso é muito interessante, eu aprendi muito com esse estudo aqui. Essas últimas 3 semanas eu pensei que eu ia apresentar, então eu tinha que estudar mais um pouquinho. Pensei que ia apresentar, tinha que estudar mais um pouquinho. Ia apresentar, tinha que esperar mais um pouquinho. E hoje é o dia, graças a Deus chegou. E aí, os mais importantes manuscritos do Novo Testamento são datados do século IV depois de Cristo. Um deles é o Codex Sinático. Foi adquirido pelo governo inglês dos russos no Natal de 1993. Por 1.000 libras, 100 mil libras, isso, esterlinas, e hoje é o mais importante documento do Museu Britânico em Londres. Eu achei isso interessante, e é um dos documentos mais caros. Eu só não peguei o valor dele, mas lá na internet estava falando sobre os valores mais caros, que é esse manuscrito aqui, que é um livro, que ele, lá em Londres, quando você vai nesse local que estava mostrando o gráfico, que é um local que é armazenado várias coisas arqueológicas do mundo. E essa base está lá também. Pode passar, por favor. E o Codex Vaticano, que se encontra na Biblioteca do Vaticano, contém o Novo Testamento apenas até Hebreus, que é o 9:14. Pode passar. Volta de novo, por favor.
que é esse livro aqui, ó, que não dá para ver porque aumenta a imagem, então não dá para ver. Tem os romanos aqui e tudo mais, tem os desenhos. Pode passar, por favor. Ó, e diz assim, ó, línguas originais e as traduções, que é no Antigo Testamento. Foi composto na língua hebraica, que quase sua totalidade, com exceção apenas de Esdras, que a gente aprendeu sobre isso, sobre Daniel também, e que foram escritos em aramaico. E diz assim, ó, os livros do Antigo Testamento foram escritos em longos pergaminhos confeccionados. Aqueles pergaminhos que a nossa irmã trouxe, que a gente estava na primeira apresentação, que em São Paulo, que o nosso irmão pegou também, que estava explicando que foi uma espécie de